Olá pessoal, tudo bem? Roberto Carlos, canal Cinesimia. Nós vamos falar sobre conspiração. Conspiração é um conjunto de atos que visam escamotear ou acobertar uma verdade porque ela pode, digamos, comprometer muitas pessoas, principalmente pessoas ligadas ao alto escalão do poder. Conspiração pode tanto ser algo para deflagrar uma revolução ou algo para contê-la. A conspiração envolve uma série de pessoas de vários níveis de poder dentro de uma cadeia hierárquica e se vale principalmente da chantagem, da opressão, da coerção para manter o seu objetivo. Nós vamos falar sobre isso em dois filmes, começando com O Homem que Sabia Demais, de 1956, do diretor inglês Alfred Hitchcock. Benjamin McKenna, interpretado por James Stewart, e Josephine, interpretado por Doris Day. Eles são um casal que estão de férias no Marrocos e acabam presenciando um assassinato. Porém, pouco antes da vítima morrer, um homem que foi alvejado, ele acaba revelando um segredo para o Benjamin. Esse segredo significa que um político muito importante está prestes a morrer, vai morrer dentro de pouco tempo. Ele fica sabendo desse segredo, mas os bandidos veem a vítima passando essa última informação para o Benjamin e também começam a persegui-lo. E depois acabam sequestrando o filho deles, fazendo com que eles se calem até que o tal assassinato, o próximo assassinato, aconteça. Então, o filme trata da corrida que esse casal vai ter que fazer para conseguir salvar o seu filho, porque num determinado momento eles sentem que mesmo que eles segurem isso com eles, que eles mantenham isso em segredo, os assassinos matarão o filho deles de qualquer jeito. Então eles precisam, digamos, salvar o filho antes que tudo isso aconteça. É uma trama bem complicada, bem ao nível do Alfred Hitchcock. Ao mesmo tempo, o Benjamin e a Josephine são testemunhas de um crime, mas também, do outro lado, vítimas de outro crime, no caso aí o sequestro. O filme nos coloca a pensar o seguinte, que tanto a ignorância quanto o conhecimento têm as suas consequências. Ser ignorante tem certas vantagens, mas também ter o conhecimento tem certas vantagens, assim como ambos têm as suas consequências, o seu peso, o seu preço a pagar. É isso que o filme mostra para nós. Há momentos na vida em que a gente fala, eu preferiria nem saber de tal coisa, mas a partir do momento que nós sabemos, ou mesmo que nós não venhamos a saber, a situação não é melhor. Por outro lado, pressão de todos os lados. Ele sofre pressão da polícia para revelar o tal segredo, a confissão feita ali no momento da morte da vítima, e também sofre a pressão dos criminosos, principalmente em virtude do sequestro do filho. O cinema sempre faz isso, o bom cinema. Nos coloca no epicentro da situação e pergunta para nós, o que nós faríamos? O que você faria? O que eu faria? Porém, nesse caso, é muito difícil saber como agir sem ter uma noção mínima das consequências. Nós pesamos o nosso ato quando nós temos uma noção das consequências que eles podem ter. No caso, o Benjamin, ele não tinha a mínima ideia da consequência do que causaria se ele revelasse aquilo que lhe foi ali confessado. É uma situação bastante complexa. Num contexto de conspiração, nós não podemos confiar em ninguém, porque todos parece que imediatamente se tornam suspeitos, até a pessoa mais próxima, até o indivíduo mais distante e menos provável. Um expediente comum desse ambiente de conspiração também é a chantagem. A chantagem é aquela pressão feita mediante a ameaça do uso de violência, ou a ameaça de um segredo acabar vazando e isso trazer prejuízo.
Então a chantagem é muito difícil agir pressionado por ela. Então, a lição que esse filme nos diz é a seguinte: não podemos contar com ninguém, principalmente nesses momentos de pressão. A decisão é nossa, nós temos que contar conosco mesmo, por mais que isso seja difícil. O outro filme é JFK, A Pergunta que Não Quer Calar, de 1991, do diretor Oliver Stone. Kevin Costner interpreta Jim Garrison. Ele é um investigador de polícia que fica encarregado de investigar o assassinato do presidente John Kennedy em 1963. Se coloquem nessa situação, imaginem o impacto que isso causou para a população dos Estados Unidos, o trauma que foi para aquele país ter um presidente assassinado ao vivo, com as câmeras ali gravando para o país inteiro durante um desfile. Foi uma cena tão traumática e principalmente no contexto da Guerra do Vietnã. Agora, outra coisa que o filme coloca é, além da gigantesca investigação que foi feita para tentar chegar nos culpados, por conta de toda a pressão que pesou sobre a polícia, sobre as agências de inteligência americana, também todo o esquema de conspiração que foi montado para manter acobertada a verdade sobre esse assassinato, de tudo que estava por trás dele. Então a conspiração aqui é um gigantesco esquema para ocultar a verdade, e mesmo que essa verdade fosse revelada, será que aquele país, aquela nação seria capaz de suportar essa verdade? As pessoas que estão no poder, elas usam o poder para garantir seus privilégios. E elas são capazes de fazer de tudo para que isso aconteça. Um desdobramento desse assassinato foi depois, anos mais tarde, o assassinato do irmão Robert Kennedy, também até hoje sob muita suspeita. Então o filme coloca quais seriam os motivos dessa tragédia e quais seriam os mandantes, os executores, enfim. E é uma conspiração que acaba resultando em queima de arquivo. O próprio Lee Oswald, que foi o homem que confessou ter assassinado Kennedy, quando estava sendo levado para depor a delegacia, estava sendo levado preso, foi assassinado também por um sniper. Então esse evento é muito traumático e muito misterioso. É mesmo uma questão que acabou envolvendo a CIA, que é a Companhia de Inteligência Americana, e a alta cúpula do governo norte-americano. Havia muita pressão porque Kennedy havia prometido, ou havia pelo menos uma suspeita de que ele tiraria os Estados Unidos da Guerra do Vietnã, e isso não interessava para vários setores da política e da economia norte-americana. É isso que o filme trata, e essa história acabou gerando muitos livros e muitos filmes. Aliás, toda a teoria da conspiração ela acaba dando espaço para muitas produções, tanto cinematográficas quanto da literatura. Esse foi o evento mais traumático na história americana desde a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, a Grande Depressão de 1929. Então vamos refletir sobre conspiração a partir desses dois filmes. O Homem que Sabia Demais, 1956, uma testemunha ocular de um crime pressionada para não revelar nada, e JFK, de 1991, um investigador de polícia em meio a um dos maiores escândalos da história da vida política americana e se vendo envolvido no meio de um grande esquema conspiratório. É isso aí, gente. Obrigado pela parceria. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.